Sinta a energia que está no ar. Tudo aqui foi feito pra você. Toda essa energia vai te contagiar para alimentar o seu viver. Diga não ao pessimismo, você tem que acreditar. Dentro de você existe alguém forte e capaz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver esse momento, em cada sorriso a felicidade. Estar com Deus e viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz, e assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver nesse momento, em cada sorriso a felicidade de estar com Deus, de viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz, e assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Todo mundo canta a mensagem da paz, vai iluminar o coração do rapaz, e a menina vai ver o sol aparecer e a lua também, não deixa escurecer. Deus criou o céu, a terra, o seu pensamento. Eu não posso esquecer de agradecer. Agradeço meu Pai pela verdade que seu Filho Jesus deixou pra eternidade. Fogo, a terra, o ar e o vento, e a grande energia desse momento. Se todo mundo cantar a mensagem da paz, vai iluminar o coração do rapaz, e a menina vai ver o sol aparecer e a lua também, não deixa escurecer. Se Deus criou o céu, a terra, o homem e seu pensamento,
agradeço a água, o fogo, a terra, o ar e o vento. E a grande energia desse momento, energia desse momento. Ser seu amigo, como tem sido há tempos da minha família, da minha família. Carrega um sorriso otimista, libere a luz que em você brilha, em você brilha. Não perca a chance de viver na paz de Deus. Vem caminhar no bem pra ser feliz também. Siga o coração de Jesus que quer te ver sorrindo, meu irmão. Por isso cantamos o amor sincero e fiel, em forma de estrelas benditas caídas do céu, que vão alegrar o seu dia, cheio de fé e energia. Então pare de sofrer, você nasceu pra vencer. O Senhor pode ser seu amigo, como tem sido há tempos da minha família, da minha família. Carrega um sorriso otimista, libere a luz que em você brilha, em você brilha. Não perca a chance de viver na paz de Deus. Vem caminhar no bem pra ser feliz também. Siga o coração de Jesus que quer te ver sorrindo, meu irmão. Por isso cantamos o amor sincero e fiel, em forma de estrelas benditas caídas do céu, que vão alegrar o seu dia, cheio de fé e energia. Então pare de sofrer, você nasceu pra vencer. O Senhor pode ser seu amigo. Caminhar, seguir em frente, não olhar para trás, exige confiança e algo mais. Perceber a luz que brilha em cada amanhecer é um convite pra recomeçar. Enxugue a sua
suas lágrimas e ver que amor insiste em te surpreender, que a flor insiste em desabrochar, que os pássaros insistem em cantar. Exige confiança e algo mais. Perceber a luz que brilha em cada amanhecer é um convite pra recomeçar. Enxugue as suas lágrimas e ver que o amor insiste em te surpreender, que a flor insiste em desabrochar, que os pássaros insistem em cantar. Confia na luz que te traz amanhã. Ela me vida que vivemos vem de Deus como um grande presente. Nós temos que aceitar a tudo e compreender o amor de Deus e ter em nossa mente que devemos caminhar. O que pra nós parece ser problema é pura consequência e ficará gravado em nossa vida como experiência. Isso tudo irá nos ajudar. Até as rosas com sua beleza trazem seus espinhos, elas que pra nós traduzem amor e carinho. Deus assim quer nos mostrar.
Como diria o Chico, que beleza. Boa noite, meus amigos. Que alegria mais uma vez, todos juntos, nesta casa espírita. E eu lembrava do Chico, e a gente lembra das histórias dele, né? Falamos de espírita. Diz que uma vez uma mulher se apresentou ao Chico. Vocês sabem que eu estou falando do Chico Xavier, né? Porque senão os mais novos capazes de não saberem quem é. Eu falei, que Chico é esse que esse cara está falando, está doido? E uma senhora se apresentou ao Chico, e ela estava toda preocupada, falou, Chico, eu preciso te contar uma coisa. Aí ele percebeu que ela estava realmente preocupada. Fala, minha filha, o que aconteceu, Chico? Eu preciso te falar do meu marido tem um problema sério. Ele começou a ficar preocupado, né? Será que esse cara faz? Deve ter um vício, alguma coisa muito complexa, mas ele é um bom marido? Ele é um bom marido, Chico. Ele é um bom pai? É um bom pai. Mas ele é um bom trabalhador? É um bom trabalhador, coloca as coisas dentro de casa, nunca nos falta nada. Ele começou a falar, mas então, qual é o problema dele, né? Aí ela virou para ele como se fosse realmente um problema sério e falou, Chico, ele não é espírita. E aí o Chico, vocês imaginam a resposta que o Chico tenha dado para ela, né? Provavelmente, se tivessem vindo para nós falando isso, você tem que largar desse marido, não é espírita, né? É bom pai, é bom marido, é bom isso, bom aquilo, mas não é espírita. A resposta do Chico foi à altura da sabedoria dele. Ele perguntou para ela, se ele é um bom pai? Ela falou, ele é um bom pai, é um bom marido, é um bom marido, é um bom trabalhador, é um bom trabalhador. Aí o Chico falou, então, ele não precisa de espiritismo. E ele deve ter pensado assim, quem precisa? Ela. Então, meus amigos, eu acho que a gente está precisando mesmo, por isso que nós estamos aqui, tentando buscar o nosso aprimoramento, a nossa condição de sermos bons pais, boas mães, bons trabalhadores, mas sobretudo que nós sejamos bons cristãos, onde quer que nós estejamos. Então, vamos orar em nome de Jesus, para que nós possamos então iniciar o nosso trabalho desta noite. E orar em preparação para este dia, Senhor, leva-nos mais uma vez a nos recordarmos de Jesus. Jesus, que naquele momento já era conhecido pela multiplicação dos pães, já estava sendo considerado um fenômeno, porque ele havia curado tantos cegos, tantos paralíticos, mas havia uma mulher que ouvira falar de Jesus e que vencendo todos os preconceitos à época, porque ela possuía um fluxo no sangue há muitos anos, ela resolveu então quebrar aquela barreira humana que se fazia entre ela e Jesus, porque tinha certeza que somente o toque nele haveria de curá-la. E assim ela fez, enfrentando as dificuldades, o preconceito, a enfermidade, a falta dos recursos materiais, ela se achega a Jesus e toca as barras de suas vestes, e naquele mesmo instante, ela se vê curada. Senhor Jesus, tantos de nós, como aquela mulher de outrora, te buscamos nesta noite, porque conseguimos compreender, Jesus, que somente tocarmos nas barras das tuas vestes, há de curar o nosso coração e a nossa vida, porque Jesus, se nós não possuímos a enfermidade do corpo físico, ainda carregamos conosco, Senhor, tantas dificuldades morais e espirituais que precisamos curar. Ouve então neste dia, Senhor, cada um de nós que aqui se encontra nesta noite, buscando-te avidamente, a fim de que nós possamos conquistar e conseguir do teu coração
a medicação que precisamos para a cura dos males que ainda, Senhor, teimamos em carregar. Envolve-nos nesta noite abençoada, porque Jesus, ao deixarmos as nossas casas neste dia, ao deixarmos o nosso trabalho e nos juntarmos, Senhor, a esta grande multidão de necessitados, nós temos apenas uma intenção, ou melhor, a nossa principal intenção é abrirmos o nosso coração e a nossa vida para que Tu possas nos ajudar a nos curarmos, Jesus. Então, nós queremos Te tocar como fez aquela mulher, para que a Tua energia, para que a Tua força, para que o Teu amor, para que as Tuas virtudes, Jesus, tomem conta de fato e consigam governar as nossas vidas, onde quer que nos encontremos. Sê conosco mais uma vez nesta noite, abençoando a família e a perseverança que se junta em Teu nome, para que então a Tua palavra mais uma vez acalente o nosso coração e nos fortaleça, para que os nossos passos, Jesus, sejam mais fortes e resolutos, porque estaremos ao Teu lado, sendo assistidos por Ti. Sê conosco nesta noite, a nos abençoar e fortalecer, por hoje e por todo sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Nós gostaríamos então de convidar nosso estreante da noite, Orivaldo Alencar dos Santos, que nos conduzirá na palestra de hoje. Tinho, não quero te deixar nervoso, mas a dona Guilmar está te olhando, tá bom? Lá da casinha dela. Um beijo. Beijo, chefa. Eu não sei vocês, mas esse quarteirão de amor que nós temos o privilégio de marchar e participar todas as vezes que aqui vimos, né? Ele é algo extraordinário. Você pode vir na condição que você estiver. Há toda uma atenção espiritual. Eu fico imaginando que há aí nas entradas da nossa rua um grupo de amigos espirituais que quando a gente vai chegando e fala, não, esse é comigo, pode deixar, eu vou com ele, eu já estive lá, eu já o conheço. E nós devemos tudo isso a esta que está nos assistindo, a sua coragem, ao seu amor, a sua obstinação, nunca ter desistido. Então nós queremos, dona Guilmar, te agradecer, um beijo, porque se nós temos hoje esta fortaleza, nós devemos ao alicerce, os tijolos, a cobertura que a senhora, o senhor Albanese e os primeiros companheiros puderam fazer, não é? Então que Deus te abençoe e que leve até a senhora tudo isso que nós estamos sentindo aqui, para a senhora e todo o seu entorno aí de amor. Hoje pela manhã, eu fiz uma consulta médica, não é? Questão de voz, uma série de coisas, e aí eu e minha esposa, que está aqui hoje me prestigiando, não é? Fomos ao otorrinolaringologista, eu quase não consigo falar esse nome. E no térreo do prédio tem lá uma salinha de espera e tem uma geladeira que eu não me lembrava, ela se lembrava. É uma geladeira que não funciona, que é uma livraria. Sabe aquelas, Pedro, que você deixa livro e leva livro? Então nós sempre... Gelomatic, deve ser. Eu acho que era Frigidaire. Primeira geladeira da minha mãe foi Frigidaire. O meu irmão tem ela até hoje, deve valer um dinheiro aquela geladeira. E
e eu nunca levei um livro. Agora já estou quase separando uns livros dos Espíritos. E aí, nem sei de quem é o autor, nós pegamos 2 livros, não é? Um, O Pão Diário, que ela veio lendo no carro, não é? Porque ela sabe como é o marido chato. Eu adoro ir ouvindo ela falando, o que nós vamos ouvir? Espera que eu vou ler uma página. E eu peguei esse livro que chama-se A Maior Esperança. E abri por acaso. E eu estava mostrando para o Tadeu. Numa nota de rodapé está escrito assim: Cristo se fez pele humana, carne e osso, trazendo Deus para ainda mais perto de nós. E outro dia, eu ouvia um palestrante que falava que o Senhor é o verbo que transformou-se em carne e habitou entre nós. Quando a gente fala em Deus, ele falava, às vezes dá a impressão de que a gente não consegue pegá-lo. Então Deus deu um jeito de colocá-lo na terra, para que a gente pudesse ter um modelo e guia, que é Jesus. Que nessa noite, nós que aqui estamos e todos aqueles que estão em casa, não recebam minhas palavras, mas recebam essas bênçãos que este quarteirão amoroso produz, que tem ligação direta com a força espiritual da Casa Perseverança, de Dr. Bezerra, que esta força possa abraçar você, que está aqui há pouco tempo, viu retornar para a espiritualidade alguém que você ama, a você que está aqui lutando por uma doença muito séria em família ou em si próprio, a você que está buscando trabalho. Hoje eu dei uma série de abraços em alguns amigos. Eu, Tadeu e o Marco andamos por aí e o que a gente mais gosta é dar os abraços, né? Abracei uma amiga que outro dia havia com um colete porque tinha aberto o peito para fazer uma cirurgia, não é? E bem, abracei um amigo que estava conosco outro dia por uma questão de falta de trabalho. Eu vi que a esposa foi sozinha no tratamento do Estrela da Paz na quarta-feira. Perguntei por ele, ele tinha ido fazer uma entrevista de emprego e começa na segunda-feira. Eu fico emocionado de lembrar. Então vejam, é o tempo de Deus, nem sempre é o nosso tempo. Esta família vinha há muito tempo passando por situações graves, mas a insistência é um pouco sobre isso que nós queremos conversar com vocês nessa noite. Mas começo lendo uma pergunta do Livro dos Espíritos, que faz parte daquele capítulo adiante do Homem de Bem. A pergunta 932 diz assim: por que no mundo tão frequentemente o mal sobrepuja o bem? O Espírito Kardec pergunta ao Espírito de verdade. A resposta: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons ainda são tímidos. Quando estes quiserem, hão de predominar. Guardem a pergunta. E volto ao tempo de Jesus, para conversar a respeito de um tema que de vez em quando eu falo num ou outro trabalho, e que esses dias uma família me disse: olha, eu já ouvi falando sobre este tema, e eu conto para minha mãe, para minha tia, uma hora dessas, você não quer transformar isso numa conversa para que ela possa assistir da cidade onde ela mora? Então hoje eu falei, tá bom. E então eu gostaria de lembrar com vocês a tempestade acalmada. E depois eu vou colar essa história com a nossa pergunta. No tempo de Jesus, o mar da Galileia, na verdade um gigantesco lago de mais ou menos 20 por 10 quilômetros, é resultado das águas do Rio Jordão, que por sua vez é formado pelo degelo do Monte Hermon do sul da Síria e afluentes, 2 ou 3 rios que compõem esse rio abençoado e necessário. Lembro que foi nas águas do Jordão que João batizava e Jesus foi batizado. Lembro que Josué, quando foi para a terra prometida, atravessou o Rio Jordão.
E entre tantas outras questões, ele deságua no mar da Galileia, que fica a 213 metros abaixo do nível do mar. É olhar para cima e ver um prédio muito alto. E a sua própria condição, só existe um lugar mais baixo que ele, a 400 metros, é o Mar Morto. A mesma água do Jordão deságua no mar da Galileia, naquele gigantesco lago de água doce, e depois prossegue até o Mar Morto, que fica a 400 metros. É a porção de água mais profunda, a flor da terra que existe no planeta. Podem pesquisar. Então, como ele forma canaletas em determinado momento, cercado de montanhas, ele divide Israel ao meio, salvo engano, ele toma uma certa velocidade, e quando chega em algumas épocas do ano no mar da Galileia, ele provoca tempestades de vento, de ondas que chegam a 3 metros de altura. É um lago de água parada e doce, e provocam 3 águas. À margem daquele lago, ou singrando com o barco tosco de Pedro, muitas vezes, Jesus, dizem que do alto ele tem a forma de um alaúde, tocou nas suas cordas a música do seu amor e distribuiu nas regiões ribeirinhas, Dalmanuta, Magdala e outras cidades, a própria Gerasa ou Gergesa, onde ele curou o paralítico, a sua notícia de amor. Então Jesus tinha uma ânsia de transmitir o seu evangelho a todas as pessoas daquela região, não é? Dos 3 anos de vida pública, ele morou cerca de quase 2 anos e 8 meses, quase 2 anos na região da Galileia. Basta você fazer uma pesquisa, você vai ver a mulher hemorroíça sendo curada, a sogra de Pedro, o mar acalmado, que nós vamos falar, a pesca milagrosa, a cura da filha de Jairo, a cura do tetraplégico. Você vai encontrar ali os feitos de Jesus, o acolhimento que Jesus dava às pessoas que iam para a cidade de Cafarnaum. Era a sua sede territorial. Um dia, almejando passar para o outro lado, ele diz a Pedro: arrume os barcos, nós temos que partir. E partem. Mas Pedro diz: Senhor, nessa época, lembra dos ventos? O mar era outubro, segundo Amélia Rodrigues, pelas mãos de Divaldo Franco, outubro do ano de 28. Ele diz: nessa época do ano o mar pode, Senhor, a minha experiência de pescador diz que correremos riscos. Pedro, nós temos que partir. E eles partem. E Pedro teve quase que uma premonição, porque eles partem um pouco depois, aquela tempestade de vento, colhe do nada a barca de Pedro e começa a enchê-la d'água. E aí o desespero, o medo, o temor. Senhor, grita um desses discípulos, não te dá que pereçamos, porque Jesus dormia. E Marcos, no seu evangelho, é caprichoso. Ele fala que Jesus dormia sobre um travesseiro. Ele dormia sentado num travesseiro, dos lados do barco, acredito que na frente do barco. E Jesus, ouvindo aquele alvoroço, levanta-se com a mesma ternura com que dormia. Aí eu abro aspas para dizer para vocês um pouco de quem é esse Jesus. Nessa brochura de 200 e poucas páginas, que eu comprei no sebo por 6 conto, acabei de ver o preço, 220 páginas, no começo, numa circunstância linda, Emmanuel narra de que as tradições do mundo espiritual, que são diretores de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de
todas as coletividades planetárias. Sabe quem faz parte desta comunidade de espíritos puros? É Ele mesmo, Jesus, o Verbo que se fez carne para ficar mais próximo de nós. Essa comunidade se reuniu em torno da Terra somente 2 vezes até hoje. A primeira, na construção do planeta, foi quando Jesus foi eleito por Deus como nosso engenheiro-chefe, o governador. Sabe por que gosto de lembrar isso? Porque aquele maravilhoso Pai que se preocupa comigo, que coloca os seus enviados ali na entrada do Perseverança, e não é só na entrada, é na nossa vida, e que fica nos abraçando. A Terra tem quase 5 bilhões de anos. Pelo menos há 5 bilhões de anos, Ele já era o Cristo. E Ele tem o trabalho de cuidar individualmente de cada um de nós. Ele sabe o nosso nome. Nenhuma ovelha do meu Pai. Ele disse a Maria de Magdala, naquele primeiro encontro dela, na casa de Pedro, quando ele diz, Maria, falou, mestre, o Senhor sabe o meu nome? Maria, eu conheço a todas as ovelhas que o Pai me confiou. Isso não é demais? Então, ascendência sobre tudo, razão sobre todas as coisas. Ele se ergue no barco, com a mesma tranquilidade com que descansava, e diz apenas 2 palavras: cala-te, silencia. Imediatamente ouve-se o silêncio no mar. Trago hoje essa notícia porque eu não sei a que contas anda o mar da vida de vocês. Se está mais revolto ou menos revolto. Se os problemas são muito graves ou menos graves. Na verdade, eu vim dizer a mim e a vocês que o nosso barco, que foi este barco que cruza este mar mais ou menos revolto, foi construído nos estaleiros da providência divina. E sabe quem é o armador, o construtor? É este Cristo que guarda e sabe o nome de cada um de nós. E Ele não só construiu este barco, como Ele muniu este barco de todos os elementos capazes de cruzar qualquer tipo de mar, qualquer circunstância. E ainda no dia da nossa escolha, na conversa com Ele, quando nós temos a lucidez na espiritualidade dos erros que cometemos, quando nós chamamos a atenção, não, eu dessa vez quero pagar de uma vez o que devo. Me envie sem família, me envie com dificuldade financeira, me envie com problemas de saúde, eu vou vencer desta vez. Ele disse, não, vá só com problema financeiro. E aí a gente passa a vida reclamando do problema financeiro. Então é a história do frio, conforme o cobertor. E o mais extraordinário é que além de munir este barco para atravessar qualquer tipo de mar, Ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É este Jesus, que embora a gente olhe o mundo hoje, nessas transformações esquisitas, nesses comportamentos que nós não conseguimos compreender muitas vezes, e acreditamos que nós estamos abandonados, isso não é verdade. Nós somos privilegiados, porque o nosso barco construído foi enviado para uma época em que este mundo está passando por um momento de transição.
Então eu pergunto, se por acaso muniu-nos desses equipamentos, tem dúvida? Consultem esse livro, Os Mensageiros. Tem um capítulo que André Luiz pensa, eu sempre comento porque eu não encontrei nada mais maravilhoso, embora seja maravilhosa toda a informação. Quando André Luiz vai no departamento de comunicação e ele diz assim, olhe, deve estar avançado a maneira que se manda mensagem para a terra. Engana-se, André. Aqui, neste departamento, são preparados verdadeiras cartas vivas para a terra, para o umbral e para as trevas. Aos milhares, todos os anos, reencarnam no planeta. Então, Senhor, a terra deve estar ótima. 1938, 39 aconteceu isso mais ou menos. Porque se milhares saem, engana-se, André. Todos saem preparados, mas poucos são os que têm a coragem de assumirem o compromisso de representar o Cristo. Porque no mundo são frequentemente o mal sobrepuja o bem por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando eles quiserem, eles hão de predominar. Quando é que nós vamos querer? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu não trouxe, eu esqueci. Missionários da Luz. Leiam o capítulo que fala sobre o Segismundo. Quando Alexandre ou Aniceto, eu nunca lembro esses nomes bonitos de mentor, né? André está passando num departamento, ele encontra o departamento onde está se preparando os reencarnes, e há um modelo de um organismo sendo preparado pelos técnicos do auxílio, e passa aquele homem e diz, olhe, minha irmã, como vai? Eu estou aqui, junto com os técnicos do auxílio, com o planejamento da minha encarnação, preparando o meu corpo para a próxima vida. Ó, minha irmã, vê-se que você está se esmerando. O que o Senhor poderia contribuir para que eu pudesse ainda não sofrer nenhuma falha na próxima vida? E aí o mentor dá algumas opiniões e eles seguem o seu caminho. Meus amigos, o nosso barco, ele não foi preparado exclusivamente para servir-nos. Ele não foi preparado exclusivamente para que nós cruzemos este mar que está sendo mais revolto para alguns, menos para outros. Mas ele foi feito e construído para suportar o peso de tantos quantos nós pudermos estender as mãos e trazer para dentro do nosso barco para auxiliá-los a atravessar o mar revolto da vida deles. Quando o barco talvez não consiga suportar, quando é que nós vamos despertar? Para que sejamos representantes deste Cristo, onde quer que nos localizemos na vida. Às vezes, nós damos a desculpa de que não temos a condição e a capacidade. Então eu vou dizer a vocês, um dia, nós tínhamos um senhor, o seu Joaquim, que serviu café na cantina da Tia Nela. Um senhor português, que usava aquelas calças de preguinha de tergal, eu me lembro. Ele pegava o bule e servia o café. E aquele café era servido de uma maneira extraordinária. E sabe o que mais ele fazia? Ele guardava a vaga do seu Albanese e Dona Guiomar na rua de baixo, para que eles, quando chegassem para o trabalho, tivessem lugar para parar. Não tinha estacionamentos na região, era muito difícil. O dia que ele partiu, Dona Guiomar disse, o nosso irmão foi recebido por doutor Bezerra de Menezes. E ele servia o café, guardava uma vaga, nunca aplicou um passe, nunca fez uma palestra, nunca. Então, meus amigos, somos preparados como cartas vivas para cruzar estes mares com toda a nossa condição.
e estendermos as mãos para tantos quantos puderem gozar de nossa presença. O nosso abraço pode salvar vida. O nosso olhar pode motivar. As nossas palavras podem engrandecer as qualidades do outro. Então, meus amigos, mais do que nunca, eu acredito que Jesus tem conclamado para que nós saiamos desta condição que respondeu Kardec, da nossa timidez, e representarmos este Cristo, onde quer que nos encontremos em nossa vida. Não desistamos deste bem. Na nossa casa, no nosso trabalho, nos caminhos onde cruzamos, nas oportunidades que temos. Eu não enxergo espírito, eu não escuto espírito. Como é que eu consigo então ouvir esses espíritos para que eles possam me dizer é aquele que precisa? Já que eu não tenho estas qualidades mediúnicas, então eu preciso manter o meu coração em ligação constante com o Pai, rogando a Ele que eu possa servir a mim e a quem quer que seja, em qualquer condição. Acreditem, Jesus está conosco no barco, para que a tempestade de todo o mal se acalme, e para fortalecer a nossa vida, para sermos suas mãos no resgate de vidas que eventualmente estiverem se perdendo neste mar. Lembremos-nos todos os dias destas questões, destes momentos, deste amor que todos nós recebemos antes de nascer, que faz parte da nossa mochila de viagem. E nunca desistam. Comecem hoje, se não começaram, para que nós mudemos o clima deste mundo. Se o Evangelho no lar é capaz de construir a nossa casa, uma cidadela onde os benfeitores, como conta neste mesmo livro, um posto de socorro, o nosso coração pode ser o porto amigo, o abrigo, o amor. Todo bem, diria a dona Guiomar, rende o bem nas contas de Deus. Enquanto forjarmos este socorro, este Cristo no nosso barco vai trabalhar para que a gente consiga um emprego, ainda que eu tenha pedido a dificuldade financeira na espiritualidade. Vai curar a minha saúde, ainda que eu tenha pedido essas provas de enfermidade. Vai me dar uma família, ainda que eu tenha que ter passado pelas provas e tenha solicitado isso, para eu aprender a valorizar a família. Que Deus possa erguer-se por você e com você, no seu barco e no barco da vida de quem quer que seja, para que as tempestades se acalmem, para que as tempestades da tua vida e da vida que pudermos auxiliar, também se acalme. Acalma-te, silencia, diga em silêncio ao teu coração, compondo no secreto do teu peito uma conversa íntima do seu jeito com Deus, que é Pai de amor, em oração. Acalma-te, silencia. Ainda que pesada a tua cruz, peça, insista, não desespere. O céu virá em teu socorro, derramando sobre ti grandiosa luz. Acalma-te, silencia. Foram as palavras do Senhor, erguendo-se no barco frágil de Pedro, numa prova clara de sua presença, disposto sempre a aliviar toda e qualquer dor. Acalma-te, silencia. Só assim ouvirás a doce melodia da voz do Mestre que insiste todo dia em inspirar-te a paz, ao auxílio, à ajuda, ao amor, à fé e alegria. Acalma-te, silencia. Ouvirás uma voz na intimidade. Segure minha mão, quero te conduzir. Não temas, eu te amo. Seguirei contigo hoje, pela eternidade. Não temas, eu sou Jesus. Que Deus nos abençoe.
nesta noite, a misericórdia e o poder de Deus fez nos recordarmos dos milagres, das curas de Jesus quando ser humano na terra, porque Ele era Deus em forma humana. E nesta noite, Deus nos convida, como a mulher hemorroíça naquele dia em Cafarnaum, romper as barreiras, porque se nós estamos aqui nesta noite, diante dos recursos de Deus, Ele nos criou, sabe das nossas necessidades, daquilo que viemos buscar, e Ele nos disse, através do Mestre Jesus: pedires e obtereis. Nós somos homens, mulheres de bem, não tenhamos receio, que nós possamos pedir com o nosso sentimento e com o nosso coração, tudo aquilo que necessitamos para a nossa vida, para o nosso lar, para os nossos caminhos. Então, mais do que necessitar, é preciso precisar. E nós precisamos, Senhor, desta noite, da libertação, de todo mal, de toda doença, de todo medo, de toda angústia, de toda depressão, de tudo que não venha de Ti. Ó Senhor da vida e da paz, que as Suas mãos generosas e poderosas possam se estender sobre cada um de nós nesse instante, ao topo da nossa cabeça, percorrendo todo o nosso ser, restabelecendo os nossos centros de força, a nossa corrente sanguínea, para que nós possamos, mesmo diante das dificuldades, dos problemas ou das dores, estarmos todos os dias fortalecidos e amparados no Teu caminho, no caminho do Mestre Jesus. Porque, Senhor, diante de tantos ensinamentos nesta noite, nós precisamos renovar a nossa fé interior, a nossa disposição de amor único ao Senhor da vida e da paz. Te pedimos, Senhor, que as Suas bênçãos se façam em nós, bênçãos de saúde, de cura, de bom ânimo, de otimismo, de amor, de alegria, de paz. Nós, Senhor, queremos uma vez mais nessa noite, diante de tantos recursos despendidos a cada um de nós, o nosso propósito de nos renovarmos a cada dia, porque a cada dia uma nova chance, e com ela a chance de recomeçar, que nós possamos recomeçar todos os dias, fortemente, com Deus, com Jesus, em nossos corações, em nossas vidas, só coisas boas e positivas a cada um de nós. Vamos ficar de pé, por favor? Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Pois caminhemos na paz e bem do céu, a começar em mim, prometo ao meu Senhor, que a cada passo que eu der, e seja onde for, a cada momento estarei Querido Deus, querido Pai, Mestre e amigo maior Jesus, benfeitores espirituais, antes de encerrarmos
com todos os sinais de nossa gratidão ao trabalho desta noite, nós queremos ainda rogar ao coração de Deus, que tudo aquilo que sentimos neste dia, Senhor, em forma de bênçãos, de cura, de luzes, de alegria, de bem-estar, de bom ânimo, que possam nesta hora ser transportados aos teus filhos, Jesus, de todos os cantos da terra, para que onde quer que haja uma dor e um sofrimento, que ali haja a tua bênção e a tua paz, porque é a paz, Senhor, que nós pedimos para toda a terra neste instante. Sê conosco uma vez mais, porque em teu nome, querido Deus, Mestre Jesus, em nome de Dr. Bezerra de Menezes e de todos os nossos benfeitores espirituais, é que pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos espirituais desta noite. Que assim seja, louvado seja Deus. Temos que acreditar que juntos podemos construir um mundo de paz. Para isso devemos refletir como nós vivemos e buscar com as atitudes ajudar. A hora é agora, não dá mais. Quando o sol raiar, devemos a Deus agradecer, para nos despertar, mas com Ele a esperança de poder mudar, porque o hoje vem mostrar que os erros não deixam de causar tristezas, angústias, aflições. Então por que sofrer se a solução está em nós? É só abrir o coração e o sol que brilha irá mostrar que temos que fazer acontecer, soltar a voz, fazer o mundo então ouvir e fomos feitos pra se amar. Dizer não vamos mais chorar, sofrer, se destruir e sim se entender e dar as mãos, viver em paz, em união. Temos que acreditar que juntos podemos construir um mundo de paz. Para isso devemos refletir como nós vivemos e buscar com as atitudes ajudar. A hora é agora, não dá mais. Quando o sol raiar, devemos a Deus agradecer, cada despertar, mas com Ele a esperança de poder mudar, porque o hoje vem mostrar que os erros não deixam de causar tristezas, angústias, aflições. Então por que sofrer se a solução está em nós? É só abrir o coração e o sol que brilha irá mostrar que temos que fazer acontecer, soltar a voz, fazer o mundo então ouvir que fomos feitos pra se amar. Dizer não vamos mais. Meus amigos, fiquem com Deus, boa semana, até quinta-feira, que Deus abençoe a todos nós. Sim,
Queridos, um abraço, obrigado por tudo hoje. Que Deus ilumine e guarde a vida de cada um de vocês. Até semana. Tchau, pessoal.